Ainda no ano a gente vai começar falando do capítulo 1, Entre Guerras, Revolução Russa, ou a Revolução Russa de 1917, para a gente poder acompanhar e entender todos os fatos históricos dentro desse contexto do início do século XX. Para a nossa meditação, a gente vai ler Daniel 2:21, e ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos, né? Vocês vão perceber que ao longo do século XX, a entrada e a retirada não só de líderes, mas também de novos governos. Vamos acompanhando então. Para a gente entender a Revolução de 1917, a gente tem que voltar um pouco em 1904, quando a Rússia perde a guerra para o Japão por busca de territórios. Além disso, há uma insatisfação popular, porque as pessoas estavam passando fome, a miséria estava alastrada pela Rússia. Ainda assim, com todas essas situações, a Rússia estava um pouco atrasada com relação à sua forma de governar, porque ainda regia um sistema absolutista. Quem estava à frente desse sistema absolutista era o czar. A gente sabe que dentro de um sistema absolutista, quem governa, quem comanda é sempre o rei. Não há uma participação popular e nem uma participação parlamentarista de outras opiniões. A última palavra é sempre do rei. Então, com todas essas informações, as pessoas decidiram fazer uma manifestação em frente ao palácio para poder entregar reivindicações contra a forma de governo que estava sendo instituído naquele período. No palácio, a orientação que os guardas receberam foi de não deixar o povo se aproximar. Aí, bem como dispersar desse evento, sem recuso, os manifestantes, os guardas, passou para o ataque armado, aniquilando assim, milhares de pessoas em um dia que ficou conhecido como o Domingo Sangrento, Esse massacre dos manifestantes estimulou uma série de novos conflitos e protestos, porque foi algo que foi praticamente desigual, porque o povo não estava armado. Mas ainda assim o regime do czar persistiu. Aí, como forma de remediar as insatisfações populares, Nicolau II, que era o czar do período, ele lançou o Manifesto de Outubro, um documento que assentia com a criação de um parlamento, a atuação dos partidos políticos e que promovia mudança significativa na vida dos trabalhadores. Assim foi o que ele disse, informou dentro desse documento para a população ficar mais tranquilo. Aí o que acontecia? Dentro desse documento promoveria, além dessas mudanças, ele criaria uma Duma, que é o parlamento russo. Não surtiu grandes efeitos políticos porque já era controlada pela vontade do czar. Então, mesmo tendo esse parlamento, o czar ele ainda direcionava tudo isso. Eles não tinham aquela participação como a gente vê a divisão dos três poderes hoje aqui no Brasil. Aí Nicolau II também não cumpriu os outros acordos que beneficiavam a população. Aí, apesar de não destabilizar as estruturas do império naquele momento, a manifestação popular, a Revolução de 1905 foi de grande importância. Por quê? Porque ela mudou a mentalidade política da população. E mais tarde ela faria eclodir uma nova revolução através desse pensamento que foi alterado com esse processo. Em 1914, com a entrada da Rússia na guerra, a situação, o cenário russo ele piora um pouco. Por quê? Porque a Rússia ela não tinha condições de se manter na guerra, porque ela não tinha dinheiro para investir em armamento. Não existia um preparo de soldados para a guerra, porque a maioria das pessoas que foram convocadas eram camponeses. Então, isso teria assim, uma derrota estrondosa. Mesmo com o Império Romano entrando para poder dar um suporte, a Rússia ainda assim ela não tinha condições de ficar na guerra. Então, com tudo isso que estava acontecendo, ocorreu o que já era inevitável, No Império, a opinião geral, tanto entre os operários como entre a burguesia, era que teria que tirar o czar do poder, porque ele não estava sabendo regir esse governo, No entanto, enquanto os primeiros queriam eliminar o czar para sair da guerra, os segundos queriam encontrar um indivíduo que assumisse o cargo. Então, que reorganizasse a Rússia a partir do sistema que já existia, que era o sistema absolutista. A atuação, então, política popular, ela se estendia pelos partidos políticos. Aí começaram a se formar os partidos com mais forças, que a gente vai conhecer eles como os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques eram os partidos conhecidos como vermelhos e os mencheviques eram os brancos. Os bolcheviques significa a maioria e os mencheviques a minoria.
Aí, nos primeiros meses de 1917, a situação chegou a um ponto completamente insustentável. Aí, diversas lojas de mantimento começaram a ser saqueadas pela população, pelos movimentos grevistas, foram articulados e uma onda de protesto contra o governo czarista tomaram as ruas da capital de Petrogrado. E aí, o que aconteceu? Foi inevitável, né? O czar acabou se abstendo da sua governança, porque ali os partidos políticos começaram a... E eles criaram, com esses saques que eles fizeram, eles criaram algo para poder chamar a atenção do povo, que foi chamado de terra, que era políticas de reforma agrária, e pão, que era o fim da miséria do povo. Então ficou em terra e pão. Em outubro, os bolcheviques eles agiram livremente em Petrogrado, depois de todos esses eventos, né, que aconteceram, minando o poder e a autoridade do Kerensky. Em 25 de outubro, ao iniciar o Congresso Pan-Russo dos sovietes, eles derrubaram o primeiro-ministro e assumiram o poder na capital. Então os bolcheviques eles tomam o governo e começam a liderar a Rússia. Aí o novo poder se organizou com a formação do quê? De conselhos comissários do povo. Com Lenin na presidência, defendeu-se uma ideologia socialista, com medidas radicais para enfrentar a crise, como adotar e cessar fogo de guerra, promover essa reforma agrária e dar o fim, né, à propriedade privada, incentivar uma autogestão nas fábricas e reorganizar a política como um partido único, entre outras medidas. A posição que Lenin ele reagiu ao seu grupo não era sólida, já que controlava efetivamente apenas a capital e seus arredores. Aí o que aconteceu? Foram surgindo movimentos pró-czaristas e antirrevolucionários pelo território, ambos dispostos a expulsar os bolcheviques do poder. Em 1918, então, deu início a um conflito civil entre o exército operário e os camponeses bolcheviques, que era o Exército Vermelho, e os seus opositores nacionalistas, que eram os mencheviques, os brancos, que formaram, então, esse movimento para poder tentar contra-atacar esse poder dos bolcheviques. Aí, ao mesmo tempo, algumas nacionalidades, como ucranianos, finlandeses, desvincularam-se do ex-império russo e ingleses norte-americanos intervinham nas fronteiras do país para evitar esse avanço socialista. Só que isso não adiantou e eles partiram para uma guerra contra o comunismo, né? Esses que se opunham a Lenin. Estava declarada então a guerra contra o comunismo e o socialismo. Mas Lenin vence essa guerra. Com a vitória de Lenin, ele consegue agregar outros países à sua ideologia política socialista, como a Romênia, a Polônia e dentre outros. Aí cria esse símbolo aí, que é o símbolo que representa tanto os operários, os trabalhadores e os trabalhadores rurais. Com a vitória de Lenin, ele entra no governo, né? E após isso também o czar e toda a sua família é assassinada. E com a entrada de Lenin, ele vê que a Rússia está totalmente destruída, deteriorada, e precisa de um plano para poder tentar erguer e melhorar a condição social da Rússia. Ele vai tentar lançar planos como o plano quinquenais, né, que tem uns projetos em 5 anos para tentar melhorar a Rússia, e dentre outros que ele vai gerir dentro desse primeiro mandato dele. Porém, em 1924, ele morre e os seus discípulos, né, se candidatam ao lugar de líder, como Stalin e Trotsky. Só que Stalin acaba vencendo e Trotsky perde. Com a entrada de Stalin, a Rússia vai viver um outro momento, né, que é o momento que a gente chama de período stalinista, na década de 1930. Stalin ele tinha uma visão um pouco diferente de Lenin, porque ele era mais rígido, ele era mais autoritário. Que ele vai começar a governar a Rússia, vai até criar alguns projetos interessantes na área da educação, vai tentar introduzir alguns elementos capitalistas para poder expandir a Rússia no sistema industrial, só que de uma forma bem velada e bem vigiada. Afinal de contas, todos aqueles que se oporam a Stalin foram de uma certa forma punidos.
existiam os campos de concentração que era chamado de gulags. As pessoas elas trabalhavam de forma severa dentro desses campos de concentrações. Esses campos eram uma forma de castigo para todos os seus opositores. Não só esses campos, mas outras formas também. Aqueles que faziam algo mais estrondoso, né, na visão de Stanley, eram exilados para a Sibéria. Quem não conhece, a Sibéria é um lugar muito frio e as pessoas acabavam indo para lá e eram mortos. Mas se a gente for pesquisar a história de Stanley, a gente vai ver que não existia uma forma de divisão da sociedade privada. Afinal de contas, ele vivia nas melhores propriedades que existia na Rússia e tinha como elemento uma riqueza, porque ele gerenciava, né, a forma econômica da Rússia e ele era totalmente diferente das pessoas da camada popular que estavam vivendo na miséria e na profunda fome. Daí a gente vai demarcar um período que vai chamar totalitarismo, que a gente vai estudar nas próximas aulas. Eu peço que vocês leiam o capítulo e façam as atividades propostas.